abençoados. Quero conversar um pouquinho com vocês acerca de que Paulo escreveu aos... Vamos aqui usar um pouquinho da carta aos Efésios. Não temos muito tempo. Vamos começar lendo a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, a partir do 3, que é um texto bem conhecido de todos nós. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Eu gosto dessa versão aqui, que fala que nos tem abençoado. Tem uma versão que fala, que nos abençoou. Eu gosto dessa versão que nos tem abençoado, que dá uma, que nos dá uma ideia de recorrência, que ele nos abençoou, mas que ele continua nos abençoando, embora a gente saiba que ele continua nos abençoando. Eu gosto dessa versão. E quem de nós, cristãos, principalmente cristãos evangélicos, que cremos no nome do Senhor Jesus Cristo como o único nome que é capaz de trazer salvação ao homem, conforme está lá em Atos 4,12, em nenhum outro nome há salvação. Então, quem de nós já não enfrentou, vamos dizer assim, a agressão das pessoas querendo falar: não, mas como assim que vocês se consideram filhos de Deus e dizem que nem todos são filhos de Deus, mas que alguns são criaturas? E nós cremos e acreditamos, porque João, escrevendo o seu evangelho no capítulo 1, no versículo 12, ele disse a todos, primeiro no anterior fala que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos que creram, deu-lhes o poder. Eu gosto da versão que fala, eu acho que, não sei se tem alguma, às vezes eu vejo a pessoa falar direito, mas eu não sei, ainda não li nenhuma versão que fala direito, fala deu-lhes o poder. Então, muito mais do que direito, é poder ser, é algo fantástico, é poder ser. Então, nós acreditando nisso, nós cremos nessa predestinação, que deve ser bem entendida. Deus não predestinou, e se você que está me ouvindo agora, Deus não predestinou alguns para o céu e alguns para o inferno, não. Deus, pastor Sérgio tem ministrado uma sequência de mensagens baseado no livro Uma Vida com Propósito, e ele fala que o homem, a criação, eu e você que está me assistindo, você que está me ouvindo, todos nós fomos criados com um propósito, que é o de adorar a Deus, que é o de revelar a glória de Deus, que é ser um adorador do Senhor. E aí não importa, todos nós fomos criados com esse propósito, só que tem gente que se desviou do propósito, e porque se desviou do propósito, passou a ser predestinado, não para a salvação, mas para a condenação. Mas não se fala de uma predestinação que está marcada desde a antiguidade, antes que o homem fosse criado, não, mas algo que eu e você podemos escolher para seguir. Então, o que a Bíblia diz é que quando você escolhe Jesus, você está predestinado à salvação. Não existe outro caminho, não existe outro resultado para quem resolve seguir a Jesus e ser um seguidor fiel. Não existe outro resultado. Se eu resolvo seguir a Jesus e você resolve seguir a Jesus, só tem um resultado para mim: salvação. Mas assim também não existe nenhum outro resultado para quem rejeita Jesus: condenação. Mas Jesus quer que isso aconteça, Deus quer que isso aconteça? Não, a palavra dele diz que ele
quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, quer que todos sejam salvos, mas só que para isso, o projeto foi traçado, o projeto foi consumado, foi traçado em Deus, desde a antiguidade, a Bíblia fala, e ele foi consumado em quem? Em Jesus Cristo, que aceitou esse projeto tão difícil, né? Carregar a cruz, ser nela pregado, derramar o seu sangue inocente, para morrer por mim e por você. O projeto está consumado, mas agora, eu preciso aceitar esse projeto. Quando meu coração acredita, e quando com a minha boca, né, conforme Paulo escreve, eu faço declaração de fé, então existe mudança na minha vida. Existe algo extraordinário que muda. E eu sei, eu experimentei isso, sabe por quê? Porque eu nasci em um lar onde meu pai era evangélico, mas em um determinado momento eu resolvi conhecer o mundo. Mas teve um determinado outro momento maravilhoso, que Jesus Cristo falou ao meu coração, e Ele me deu a oportunidade de aceitá-lo como suficiente Salvador. Como único e suficiente Salvador, Ele me deu a oportunidade de ser dele. E quando eu aceitei, Ele me trouxe para perto dele, Ele pegou as minhas roupas sujas, e Ele lavou as minhas roupas sujas, e Ele me colocou roupas limpas, e Ele tirou o meu pecado, e Ele me deu santidade, e Ele está me santificando dia após dia, e Ele está me dizendo: Arley, continua no caminho, e eu sou o caminho, porque um dia você vai encontrar comigo, e você vai me ver face a face. É fácil? Para mim não é. Mas eu sei que será glorioso o dia do encontro. E é interessante quando você vê a figura de Deus como Pai, né? E eu gosto sempre de falar sobre isso quando ministro sobre a doutrina da salvação. Deus, Ele pega você e Ele pega as suas roupas sujas, Ele tira as suas roupas sujas. Primeiro Ele te tira da lama, né? Primeiro Ele tira você da lama, aí você saiu da lama, você estava numa poça de lama, você saiu dessa poça de lama, mas aí agora os efeitos da lama continuam na sua roupa, e Deus Ele pega, tira essa roupa suja de você, mas Deus não te deixa desnudo, Ele não te deixa pelado, Ele te dá novas vestes, Ele te dá uma veste limpa, Ele te dá uma veste cheirosa, Ele te dá uma veste de bênção, para que você possa se aproximar de Deus, e Deus é santo, então por isso, nós precisamos de roupas limpas, para nos aproximar de um Deus que é puro, que é santo, louvado seja Deus. Então foi assim que Ele nos predestinou para a adoção, predestinou para você que está me ouvindo. Não pense que você foi criado, que Deus criou você para te abandonar e para te lançar no inferno. Não, o inferno não foi feito para mim e não foi feito para você. Você foi criado para o louvor da glória do Pai. Ele quer ter intimidade com você, Ele quer te conhecer de perto e quer que você o conheça de perto também. Louvado seja Deus. Então, queridos, nós louvamos a Deus por essa grandiosa oportunidade de sermos filhos do Senhor, de sermos filhos do Senhor. Paulo aos Efésios escreve ainda também, né? No capítulo 3, a partir do versículo, na verdade do versículo 4, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas do Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Por meio do Evangelho. Lembra que nós falamos que Ele veio para os que eram seus? Nós sabemos que a nação de Israel, né, a nação eleita de Deus, que tinha os judeus e os gentios. Então, por meio desse Evangelho, que está dizendo aqui, Cristo Jesus por meio do Evangelho, nós
que éramos gentios, que éramos, como diz a palavra em João, que nós éramos o jambuzeiro bravo, e nós fomos enxertados na videira. Nós estávamos afastados de Deus, e nós fomos enxertados nele por meio da fé que nós tivemos em Cristo Jesus. E hoje, queridos, nós podemos contemplar, nós podemos viver essa vida maravilhosa em Deus, por meio do Evangelho que foi pregado para nós, mas que foi aceito em nosso coração por meio da fé. Porque eu poderia ter rejeitado, mas eu resolvi aceitar. Eu poderia ter dado as costas, mas eu preferi olhar para Deus. Olhar para Jesus, como diz as Escrituras, autor e consumador da fé. Aquele que por gozo, por alegria, ele foi lá e enfrentou a cruz, por minha causa e por sua causa. Então nós louvamos a Deus, porque hoje nós podemos, conforme eu falei que íamos passear um pouquinho rapidamente em Efésios, nós podemos hoje, capítulo 3, versículo 19, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Hoje eu posso conhecer, sabe por quê? Porque eu estou experimentando, eu estou caminhando com Ele, né? Pastor Sérgio gosta de falar do teatro, quanto mais eu vou caminhando para cá, eu estou caminhando para distante do Senhor, mas aí eu me converto, eu faço aqui, dou a meia volta, eu vou ver, e eu começo cada vez mais, eu começo a me aplicar, a andar para mais perto de Deus. E aí eu começo a entender, a conhecer, porque não se entende, quase que eu ia falando uma besteira aqui, não se entende, o amor de Deus, ele excede todo entendimento, mas eu começo a conhecer esse amor de Cristo que está em Deus, porque eu começo a perceber que quando eu estou, conforme o Salmo 23, que eu caminho no vale da sombra da morte, Tu estás comigo, a Tua vara e Teu cajado me consolam. Eu começo a entender, conforme o Salmo 16, versículo 5, quando vem a aprovação, quando vem a dificuldade, quando o dinheiro começa a faltar, eu começo a entender, Senhor, Tu és a minha porção, e Tu és o meu cálice, és Tu quem garante o meu futuro não sou eu quem garante, é o Senhor, porque eu começo a conhecer, eu começo a caminhar com Ele, eu começo a andar nele, eu começo a ser encontrado nele, como Paulo escreve. Louvado seja o Senhor. Então aí eu começo a conhecer, experimentar esse amor de um pai, um amor de um pai que se preocupa, de um pai que cuida, de um pai que sara, de um pai que acolhe, de um pai que abraça, de um pai que quer o melhor. Louvado seja Deus. É isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para você que está me ouvindo, o melhor. E para nós caminharmos para o encerramento dessas poucas palavras, Efésios capítulo 3, versículo 20, um versículo muito conhecido de todos nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Um Deus que opera infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Sabe aquilo que você pediu agora há pouco? Deus é capaz de fazer mais. Sabe aquela bênção que você pediu para Ele? Deus é capaz de fazer mais. Sabe aquela cura que você pediu para um irmão, para um amigo seu aqui da igreja, para um irmão, para alguém da sua família? Deus pode fazer infinitamente mais, porque Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus poderoso, e Ele está pronto, está disposto. Ele tem prazer em abençoar aqueles que o servem de coração. Ele tem prazer nisso. Então eu quero que você nessa noite leve essa palavra para sua casa. Você é filho de um Deus que tem prazer em te abençoar. Ele não faz isso por obrigação. O pai terreno aqui, às vezes até trata do filho, mas assim, se eu não tratar, obrigação, eu posso até me enrolar com a lei. Não, Deus não é assim. Ele faz por prazer. A palavra, na palavra que diz, ainda que meus pais me abandonassem,
Ele nunca me deixaria. Tem uma canção que falava que, né? Eu acho que era Oséias, ainda que meus pais me abandonassem, tem alguém que não se esquecerá de mim, que não se afastará de mim. Ainda que no mundo eu só pecasse, Ele é bom e me ampara mesmo assim. Que Deus te abençoe, que você continue nessa caminhada de oração, que você saiba que sair da sua casa na sexta-feira para vir aqui para o templo orar não é um desperdício de tempo, muito pelo contrário, é uma aplicação maravilhosa do seu tempo. Não existe nenhum outro lugar na sexta-feira que você possa estar melhor do que estar aqui no templo orando com seus irmãos, se você pode estar, é claro. Tem gente que, né, pastor Gilberto mesmo me comunicou, foi fazer um serviço agora, foi um chamado agora à noite, está trabalhando. Mas se você pode estar, esse é o melhor lugar para sexta-feira à noite. Como diz o povo aí, né? Quando sextar, você pensa, eu vou orar. Sextou, eu vou orar. Amém? Deus abençoe você. Amém? Louvado seja Deus.